Estamos começando mais um programa Adoração aqui na TV Novo Tempo, seu encontro marcado com a Palavra de Deus. E eu já quero começar este programa convidando você para avisar os seus amigos, mandar uma mensagem para o vizinho ou para um parente e avisar para ele que tem mais ensinamento bíblico aqui na tela da TV Novo Tempo. Então chame esses amigos e juntos nós vamos estudar a Palavra de Deus. No programa de hoje, nós vamos ver uma das consequências mais pesadas do pecado na humanidade. Uma vida que estava nas mãos do inimigo. Até onde pode ir um ser humano no poder das trevas? Embora a gente viva, em um mundo de pecado, marcado pelo pecado, nós sabemos que este nunca foi o plano de Deus para nós. E você tem a oportunidade de conhecer mais sobre o pecado e também sobre o plano do Senhor para nós, para trazer cura para esse pecado por meio deste guia, que é o guia A Cura do Pecado. Nesse guia de estudos, você vai estudar desde a origem do pecado, passando pelas marcas que ele deixou e deixa no mundo, até o fim desse mal. Porém, eu não quero apenas te convidar para pedir esse estudo, Eu quero sim te convidar para pedi-lo, mas não apenas isso. O telefone está aparecendo na sua tela, você pode anotar, é o 12 98244 4449. Além do WhatsApp, você pode também acessar o nosso site novotempo.com/escola bíblica. Mas por que eu disse que eu não quero só te convidar para pedir o guia? Porque o guia de estudos é um dos recursos que você encontra aqui na nossa escola bíblica. Por exemplo, se você estiver estudando e surgiu uma dúvida, mande para cá, para o nosso WhatsApp, esse mesmo número, quero tirar dúvidas. Mande para a gente tem uma equipe de consultores pronta para lhe ajudar, para lhe responder. É o mesmo número que eu já disse para você aqui, ok? Além disso, você também pode pedir outros materiais. Olha, já estudei esse guia, mas eu quero aprender mais sobre esse tema. Mande uma mensagem para a gente, entre em contato, que você vai poder pedir materiais extras para você continuar aprendendo mais sobre esse tema e sobre outros também. Pastor, já terminei o meu estudo, então não se esquece de pedir o seu certificado. Basta preencher aqui no final do estudo um questionário que você pode preencher ele físico, enviar para a gente pelo correio, ou você pode preencher ele digital também. Ao fazer isso, você vai receber o seu certificado, para que você conclua aí o seu curso. Antes de nós começarmos aqui a nossa mensagem, aquilo que Deus quer nos dizer nesse dia, quero convidar você para fazer uma oração, para que a gente possa estar nas mãos de Deus e que Ele nos inspire nesse momento. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá mais uma vez essa oportunidade de estudarmos a Sua Palavra. Obrigado porque o Senhor é um Deus bom e porque a Sua misericórdia se renova todos os dias, Pai, na nossa vida. Nos abençoe, Pai, enquanto abrimos a Sua Palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, Novo Testamento, Marcos. Abre aí sua Bíblia, conecte seu smartphone, ou talvez abra aí uma aba no seu navegador, também estou abrindo a minha aqui. O livro de Marcos, nós vamos ler aqui no capítulo 5, uma história muito interessante da qual nós podemos tirar muitas lições também. Encontrou aí? Marcos capítulo 5? Antes de a gente ler aqui juntos essa história, queria dizer para você o que estava acontecendo, Antes do capítulo 5, no capítulo 4, Jesus ele acalma a tempestade, mas não só isso. Jesus vinha de uma série de milagres, uma série de prodígios. Em um determinado momento, ele estava pregando para uma multidão, a multidão estava apertando ele sobe num barquinho, continua a pregar. Depois de pregar, ele diz, vamos passar para outra margem? Vamos para o outro lado da Galileia? E eles seguem para a Galileia, para o outro lado do mar da Galileia. Há uma grande tempestade, o Senhor acalma essa tempestade
e eles continuam essa viagem até o outro lado. É neste outro lado que acontecem as cenas desse episódio. Veja, a região onde Jesus chegou aqui era uma região, não era uma região de judeus, né? Não era uma região religiosa. E havia ditados, né, ditos populares que faziam chacota, que tudo que é de ruim vem lá do outro lado. Um bom judeu, uma pessoa fiel a Deus, não ia para esse local, porque era local de pessoas infiéis, era local de criadores de porcos, né? E pelos princípios bíblicos, né, não é correto nem tocar no porco ou comer a sua carne, então não era um local para se estar, né? Um bom judeu não ia até aquele local. E eu posso imaginar o rosto, a fisionomia dos discípulos ao perceberem que estavam chegando na região de Decápolis, né? Aquele conjunto das 10 cidades ali na cidade específica de Gadara. Então leia comigo aí o verso 1 do capítulo 5 de Marcos. Entremente chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Veja, esses sepulcros eram grutas naturais que normalmente cabiam 2 ou 3 pessoas. E os gadarenos, eles usavam esses locais como sepulturas, né? Para enterrar ali os seus mortos. E havia uma crença popular que estes locais eram os locais preferidos dos demônios. Então, provavelmente, Jesus, aqui quando está dizendo que ele desembarcou, provavelmente ele tenha desembarcado em um local que não é todo mundo que usaria para desembarque, né? Porque era um local próximo de algo como um cemitério. No verso 3 e no verso 4, nós vemos uma descrição meio que... nós já lemos o verso 3, né? Mas vamos repetir aqui o 3 e o 4, nós temos a descrição do que Jesus encontrou. Esse homem, né, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. Andava de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Meu amigo, que descrição aterrorizante. Não há limites para um ser humano quando ele se encontra longe de Deus. A história continua, né? Eles têm um diálogo ali. No verso 6 diz que quando ele viu a Jesus, correu e adorou, né? No momento de possessão, nem sempre o espírito maligno está tomando conta o tempo inteiro, né? E naquele momento de sobriedade, ele adora a Jesus. Mas, mais uma vez, em seguida, os espíritos falam e diz: "Que tenho eu para contigo, Filho do Deus Altíssimo?" Há outros relatos, né, de encontros de espíritos malignos com Jesus, e em todos eles reconhecem que estão na frente do Filho do Deus Altíssimo. A história continua, você já conhece essa história, né? Jesus liberta este homem, os espíritos saem deste homem e vão para os porcos. E neste momento, nós temos 3 pedidos no decorrer dessa história que são feitos ali a Jesus. São 3 pedidos que são muito interessantes para aquilo que nós queremos hoje aqui no nosso programa. Leia comigo, então, o verso 10. O verso 10 diz assim: "E rogou-lhe encarecidamente que não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram, pela segunda vez, né? Rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. O início do verso 13, Jesus o permitiu. Eu acho muito interessante que os espíritos rogaram encarecidamente, né? Com toda a educação: por favor, com licença, o senhor poderia, por obséquio, não nos mandar para fora do país e nem nos entregar ao juízo, né? Mas tem uns porcos ali, só pode nos mandar para eles? Por 2 vezes, os espíritos rogam a Jesus. E Jesus faz o quê? Ele atende. Os espíritos saem, vão para os porcos eles caem, né, no precipício, gerando uma comoção muito grande na cidade.
o mercado deles, né, o negócio deles estava sendo arruinado, porque havia muitos porcos, com certeza, porque uma legião de demônios, uma legião, né, o termo legião, indicava ao menos 6.000 soldados romanos. Então havia muita raça de espírito ali dentro, né? Não necessariamente havia 6.000 porcos, mas com certeza havia muito porco. E veja, os discípulos muito provavelmente não queriam estar ali, e quando eles viram aquela cena, porcos, um homem possesso de espírito imundo, eu posso imaginar o rosto dos discípulos. Isso só pode ser brincadeira, né, mestre? A gente vai quebrar todas as leis aqui de uma vez só, então, né? Vamos estar com uma pessoa próximo do inimigo, tem porcos ali, um povo que não é religioso, não está nem aí para o Senhor. Nossa. Certa vez, Jesus contou uma parábola, e ele diz, no final dessa parábola, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. É o que está lá em Lucas, né? No capítulo 15, no verso 7. O que acontece ali, meus amigos, é a parábola real. Deus, né? Jesus, o pastor, largando as 99 ovelhas para buscar esta uma ovelha. Eu disse agora há pouco que não há limites para uma pessoa quando ela está longe de Deus, quando ela se entrega para o poder das trevas. Mas se não há limites para um homem sem Deus, não há limites quando se trata de salvação. Não há limites para Deus quando se trata de salvação. Deus vai em qualquer lugar. Deus encontra com qualquer pessoa. Ele paga o preço como de fato pagou, enviando o seu Filho para nos salvar. Naquele momento onde talvez os discípulos não estivessem confortáveis, Jesus estava exemplificando a parábola, largando as 99 ovelhas do outro lado do mar para buscar esta uma ovelha. Sabemos, né, pelos outros evangelhos, que haviam 2 homens, mas aqui o foco está em um, provavelmente porque a sua experiência tenha sido mais marcante, né? Mas o fato é que esse homem é liberto. Esse homem recebe uma nova vida. E se você continuar lendo comigo, você vai ver que no verso 13 diz assim, Jesus o permitiu, né, falando ali, e no verso 14 diz assim, os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. O pessoal começou a correr, ó. Aconteceu isso lá na praia, perto do mar, aconteceu isso. Todo mundo começou a ficar naquele reboliço e vamos ver o que aconteceu. Eles chegam lá até o local deste milagre, né? Verso 15. Indo ter com Jesus, viram o homem endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Como são os olhos das pessoas que não têm o olhar espiritual, né? Agora que o homem estava bem, depois de uma vida de escravidão, talvez, não sabemos, né? Escravidão ao príncipe das trevas, ele estava bem, estava sentado e em perfeito juízo, coisa que não acontecia, sempre jogado, se ferindo com pedras. Eles olham para isso e temem. Como são os olhos daqueles que não têm o olhar espiritual. Mas a história continua e no verso 16, os que lhe haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E veja bem, segundo o pedido da nossa história, e entraram a rogar-lhe que retirasse da terra deles. E o início do verso 18, ao entrar Jesus no barco, ou seja, Jesus atendeu o pedido da cidade. Olha, a gente não está entendendo o que está acontecendo aqui. Meu pai, os porcos caíram, morreram, perdemos nosso negócio. Esse homem aí estava outro dia dentro de um sepulcro, dentro de uma tumba, né? Um buraco, uma gruta natural dentro da parede ali, o local que a gente sabe que é de demônios, agora ele está aqui em perfeito juízo, sentado e vestido. Tem alguma coisa errada. Vai embora. Vai embora, vocês todos. Que passagem rápida de Jesus por aquele local, né? Que passagem rápida de Jesus. O pessoal fica com medo e fala, vai embora, por favor, não queremos vocês aqui. Não queremos vocês aqui. E Jesus diz, ok. Então, ele imediatamente voltou para a praia, entrou no seu barco e estava pronto para seguir. Jesus atende o pedido dos demônios, encarecidamente, atende esse pedido,
atende o pedido da cidade. E agora, no verso 18, nós temos o último pedido, né? No verso 18, leia comigo, diz assim: Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Início do 19. Porém, Jesus não lhe o permitiu. E eu quero te fazer uma pergunta. O pedido desse homem, entendendo tudo que havia acontecido, né, entendendo o poder que esse Jesus tinha, que esse mestre tinha, de ter feito tantos milagres, atravessou o mar, acalmou a tempestade, se encontrou com ele, expulsou uma legião de demônios. O único pedido que esse homem faz é: me deixa ir com o Senhor. Ele pediu com força, né? Rogou, pediu encarecidamente a palavra, inclusive, para rogar e para suplicar aqui a mesma, com a mesma intensidade. E ele pede: por favor, deixa eu ir contigo. Eu te faço uma pergunta. O pedido desse homem era compreensível? O que você acha? O pedido desse homem era compreensível? Esse homem que era escravo das trevas? Que sabe lá Deus onde estava a sua família? Esse homem foi liberto, recebeu uma vida nova, ele tinha um olhar diferente, ele se vestia diferente, ele tinha juízo agora, ele estava normal, voltou a ser uma pessoa normal, com os seus intelectos, né, as suas faculdades restabelecidas. A única coisa que ele pediu é: deixa eu ir contigo? Deixa eu ir com o Senhor? E Jesus diz: não vou deixar. Como entender esse não de Jesus, né? Ele fala: Jesus, porém, não lhe o permitiu. Como entender esse não de Jesus? A resposta para isso está no mesmo verso 19. Porque ao libertar este homem, ao dar uma nova vida para este homem, Jesus faz uma coisinha. Leia comigo aí o verso 19. Jesus diz assim: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo quem o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Nossa! Jesus diz sim para o demônio, diz sim para a cidade, e agora ele diz não para o pedido do homem. E a resposta está aqui. Eu não quero te permitir vir comigo. Eu não vou deixar que você venha comigo no barco, porque eu tenho uma missão para te dar. Eu quero que você volte para sua casa, para os seus, e anuncia para eles o que eu te fiz e como eu tive compaixão de você. Veja, volte para sua casa, para os seus. Este mesmo povo que estava rejeitando ele. Esse mesmo povo que estava pedindo: por favor, vai embora, vai embora. O pedido de Jesus é: volta para sua casa e para os seus e anuncia para eles. Meus amigos, não sabemos por que esse homem queria ir com Jesus, né? Talvez só queria uma carona até o outro lado do mar. Talvez ele queria continuar aprendendo com esse mestre que o havia transformado. Mas Jesus diz: não, volta para sua casa, para os seus e anuncia para eles o que eu te fiz. Testemunha para eles como eu tive compaixão de você. Nesse sentido, antes de nós irmos por Jesus, é preciso que a gente venha até Jesus. Esse homem veio até Jesus. Jesus o transformou. Jesus mudou sua história. Mas não terminou por aí. Agora que ele veio até Jesus, foi transformado, Jesus disse: agora vai. Vai anunciar o que eu te fiz. Posso imaginar que essa passagem relâmpago de Jesus por aquela cidade foi bem comovente, né? Chegou, conversou com aquele homem, libertou eles, atrapalhou todo o mercado daquela cidade, criou uma confusão e na hora de sair, deu as costas e saiu, mas disse para aquele homem: volte para sua casa e anuncie o que eu te fiz. Meus amigos, quando Deus transforma a nossa vida, quando Deus muda a nossa história, quando Deus nos dá um novo começo, Ele o faz porque Ele nos ama. Porque Ele entende as consequências que o pecado pode causar na nossa vida. Ele compreende
a mancha, o sofrimento, a tristeza que o pecado pode causar, e é por isso que ele nos liberta. Estou falando para alguém, neste dia, que precisa de libertação? Estou falando para alguém que tem orado e parece que Deus não está ouvindo? Meu amigo, persista, porque se tem uma coisa que Deus quer fazer, é te dar um novo começo. Se tem uma coisa que Deus quer fazer, é mudar a sua história, porque Ele entende, Ele viveu aqui, Ele sabe como é difícil. Ele experimentou as consequências que o pecado pode causar. E além disso, quando você vem a Cristo, quando você vier e receber essa bênção que você está buscando, ou talvez eu estou falando para alguém que já recebeu a bênção, e nossa, eu estou vivendo em novidade de vida, encontrei a Jesus, nossa, encontrei um novo tempo, estou aprendendo muito, estou crescendo na fé. O convite de Jesus é este. Você está vindo para mim? Você está tendo uma nova vida? Ok, é isso que eu quero fazer com você. Mas eu quero que você volte também para a sua casa. Talvez você seja o único cristão da sua casa. Sabe o que é que Deus te diz? Volta para lá. Talvez você seja o único cristão do seu trabalho. Sabe o que Deus te diz? Volta para lá. Volta para lá porque eles precisam saber. Talvez você seja o único cristão na sua faculdade, na sua sala. As pessoas não estão nem aí para Deus, só tem você sofre chacotas, as pessoas brincam do seu compromisso com Deus. Sabe o que Deus te diz? 2 coisas. Eu vou estar contigo, mas volta para lá. Primeiro você vai até Jesus, para depois você ir por Ele. Este homem volta liberto. Este homem volta transformado depois do seu encontro com Cristo. Ele volta vestido diferente, com um olhar diferente. Que coisa linda, é isso que Jesus faz com a gente. Nós ficamos irreconhecíveis. As pessoas olham, opa, o que está acontecendo ali? Foi o que aconteceu com Paulo, né? Ele voltava pelos lugares que ele perseguia, as pessoas olhavam, te conheço, hein, Paulo? Te conheço. Você não era assim, não. Porque o encontro com Jesus produz mudança. Este é o Evangelho, um Evangelho que produz mudança na nossa vida. Mas quando isso acontece, Jesus quer que eu e você aceitemos esse compromisso. O compromisso de pregar, de testemunhar para as pessoas. Qual foi o resultado disso, pastor? Será que deu certo essa missão deste primeiro missionário, né, da região de Decápolis? No verso 20 nós encontramos essa resposta. Diz assim no verso 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Agora não se admiravam mais, não se espantavam mais com a possessão. Se espantavam ao ver na frente deles o testemunho de alguém que teve a vida completamente transformada por Jesus. Esse homem pregou por toda Decápolis, não ficou só na cidade. A cidade era Gadara, né? Gerasa, os gerazenos ou gadarenos. Ele foi por toda Decápolis e ele fez o quê? Usou o seu testemunho e todos se admiravam. É engraçado que quando você olha para essa história, você pode enxergar que a fé deste homem não era baseada em evidências aqui. Muito interessante isso, porque ele não sabia o que ia acontecer. Ele não sabia o que seria dele. Ele não sabia se as pessoas iam ouvir. O que ele fez foi obedecer à ordem de Deus. Veja, o ser humano desconhece o poder que tem nas mãos do Espírito Santo. O ser humano desconhece o poder que tem se ele se entregar completamente ao Espírito Santo. A gente desconhece o que a gente pode fazer, meus amigos, se a gente estiver nas mãos deste Espírito Santo, do nosso Consolador. Deus deixou o Espírito Santo para nos dar esse poder que fala lá em Atos, né? Poder para ser testemunha em todo lugar, no seu contexto menor, em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra, no seu bairro, na sua cidade, no estado vizinho, no país vizinho, até o mundo inteiro. O Espírito Santo está aí para nos dar esse poder. E esse poder exige uma ação, e essa ação é uma ação de fé. Esse homem não sabia o que ia acontecer, mas ele disse, olha, fui liberto,
Ele não deixou eu ir com ele, mas pelo poder que ele atuou, com o qual ele atuou na minha vida, eu vou aceitar. Eu vou aceitar. Uma visão sem ação não passa de um sonho. Uma ação sem visão é só um passatempo, mas uma visão com ação pode mudar o mundo. É o que diz o escritor Joel Barker. Esse homem teve essa visão de Deus. Eu devo pregar, eu devo testemunhar. E ele agiu. E ele transformou aquela região. E aquela região depois se abriu para o evangelho como nunca antes. Jesus pisou, demonstrou seu poder, transformou a vida de um. E depois se retirou. E agora o evangelho começou a ser explorado, né, aumentado ali naquele local. Meus amigos, isso é o que Jesus quer fazer com a gente. Mateus 6, no verso 19 a 21, traz uma verdade muito forte para nós. Lá fala o quê? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói. Meus amigos, nós somos chamados a guardar tesouros no céu, não nos preocuparmos com as coisas dessa terra, mas guardarmos o nosso tesouro, o nosso foco, o nosso planejamento nos céus. Sabe, em maio, se eu não me engano, em maio do ano de 1912, perdão, em 1912, um grande barco chamado Titanic se chocou contra um iceberg. Você conhece a história, né? 1.513 pessoas se afogaram. E dentro desse barco havia vários passageiros, em especial um, chamado John Harper. Ele estava numa viagem para Chicago. E ele nadou em direção a um jovem que estava segurando um pedaço de madeira e perguntou: jovem, você está salvo? Você está em paz com Deus? Ele ia naqueles locais perguntando às pessoas: ei, você está em paz com Deus? Você já aceitou Jesus? Naquelas braçadas missionárias. E ele se encontra com um jovem e pergunta de novo: ei, você está em paz com Deus? Já aceitou Jesus? As águas os separam e depois eles se encontram novamente e ele faz a mesma pergunta. E ele fala: não, eu não estou em paz com Deus, eu ainda não aceitei, ainda não. Uma onda cobriu esse pregador e ele nunca mais foi visto. Porém, essas palavras, você está salvo, ficaram ressoando nos ouvidos daquele jovem. 2 semanas depois, esse jovem estava dando testemunho em uma conferência lá em Nova York, dizendo: eu sou o último converso de John Harper. Olha, a gente podia falar muita coisa sobre essa história, mas eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Olha em que este homem se concentrava à beira da morte. À beira da morte, à beira do fim. Ele queria salvar mais pessoas. Não se preocupou em deixar uma mensagem para a família, para alguém, não. Você está salvo. Se você deseja ser alguém que quer colocar o seu foco em Deus, eu quero convidar você para orar, para que assim como esse homem, você possa ter a paixão pela salvação das pessoas. Ore comigo. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor nos recebe de braços abertos, o Senhor transforma a nossa vida. E muito obrigado porque depois de transformar a nossa existência, o Senhor quer nos dar uma missão. Nos abençoe, Pai, para que nós possamos guardar tesouros no céu, nos concentrarmos nas coisas do alto, porque nós sabemos que o Senhor vai voltar assim que nós pregarmos o Evangelho. Abençoe cada um que está nos assistindo. Em nome e por amor de Jesus. Amém.